No jogo de sábado último, final da Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea, o comentarista Edmundo fez lá, entre uma análise e outra, ele fez um comentário dizendo o seguinte: Lukaku tem força física. Lukaku é um atacante do Chelsea, um cara alto, forte, dizem até dotado de uma certa capacidade de inteligência muito grande com relação ao estudo de línguas, ele é poliglota. E aí ele diz assim: Lukaku tem força física, mas é desprovido de técnica. Aí a repórter Renata Mendonça, pelo jeito da Globo, não consegui obter com certeza aqui, mas me parece que é isso. As pessoas estão desprovidas de cérebro ou do compromisso de ter conteúdo e argumento, e aí vê tudo como se fosse figura, como se fosse uma pintura rupestre ali na caverna. As pessoas perderam a capacidade de comunicação. A pessoa está tão ideologizada, tão engolida por essa porcaria toda, que ela vê racismo em tudo. E aí ela diz assim: não conhece o futebol de um dos melhores centroavantes do mundo atualmente. Não, o cara pode fazer gol e de repente ainda assim nem chegar perto de outros caras como o Ronaldo, Lewandowski, que são centroavantes muito mais técnicos. Um foi e o outro ainda é. Depois ela diz: repete um clichê racista de que jogadores negros são fortes fisicamente, mas não podem ter técnica e inteligência para jogar. Cara, que absurdo, o cara não disse nada. Ela tira de uma frasezinha pequena ali, que o cara tem força física e é desprovido de técnica, o que é uma realidade. O cara realmente, ele tem uma certa qualidade, mas é limitado, ele não passa muito daquilo, sempre ganha mais as jogadas na força física do que na técnica. E eu me lembro até que o Edmundo fez um comentário assim: ele não chega aos pés do Imperador, Adriano Imperador, que já parou de jogar a bola, que também tinha como jogador um porte físico semelhante. Me parece até que o Lukaku se espelha muito no Adriano, mas o Adriano tinha muita técnica. E ele faz esse comentário comparando um negro com outro negro. Muita coincidência, assim, no domingo eu fiz um vídeo mencionando que daqui a pouco todos estão atacando todos, quando não existe uma base ética, moral no conhecimento, não se respeita a lei natural, quando não existe o uso da lógica nos raciocínios, tudo é tudo e nada é nada. O relativismo, ele acaba com si mesmo, ele é uma cobra mordendo o próprio momento, que todos são engolidos, como, guardado as devidas proporções, um comparativo com o que aconteceu na Revolução Francesa, que os revolucionários que conseguiram impor a Revolução Francesa também, num determinado momento, foram engolidos por ela e foram enforcados. Então, quando não existe uma base ética moral, a coisa se perde. O Edmundo aqui, ele se defende dizendo que é um absurdo tal, e ele fala assim: ela não me conhece, a minha mãe é negra, a família da minha mãe toda é negra, meus melhores amigos são negros, então eu não tive a menor ideia de ser racista como ela quis dizer. Acho que ela foi muito infeliz, com certeza ela foi muito infeliz, mas, com todo respeito, eu não vou abrir discussão com ela. Se couber um processo, ela será processada. Fora isso, ela segue a vida dela, eu seguirei a minha. Vale lembrar que, se existe uma lei que determina que tal tema é crime e você diz que a pessoa o cometeu, você passa a ser o criminoso caso a pessoa consiga provar que ela não cometeu aquele crime. Você não pode incutir crime em alguém. Então, racismo é crime. Se você diz que o cara é racista e ele prova que não foi, você é que estará com problemas depois de ter que se defender, porque cai lá naquele campo da injúria, difamação, aquela coisa toda. Não vou entrar em técnicas jurídicas aqui para não me prolongar. Mas acontece que uma coisa é fato: essas pessoas chegam a um mínimo de capacidade de raciocínio tão absurdamente ruim que elas passam a perceber apenas as imagens das coisas. E na retórica fica ali só como uma pantomima, são só gestos, expressões faciais, como acontece no teatro, mas muitas vezes não significa nada, dependendo da situação, a pessoa que está enxergando. Gosto sempre de lembrar daquele filme bobinho, porém muito elucidativo do Jim Carrey, que chama-se 23, onde ele enxerga o número 23 em tudo. Hoje esse pessoal está enxergando racismo em tudo, gordofobia em tudo, questões de gênero, transfobia em tudo. Tudo é fobia. Fobia, lembrando para você que é medo. Essa fraçãozinha da palavra ali está dizendo medo de alguma coisa. Então agora você ter medo, você está sendo criminalizado o medo.
E daqui a pouco vão dizer que você tem preconceito de alguma coisa que nem existe, ou que você está com medo da porta, você está com portofobia, portafobia, que você está com medo do sol, então é solfóbico. Entendeu o nível de insanidade mental que chegou essa turma? Eles enxergam problema em tudo e não apresentam solução de nada. São apenas máquinas acusatórias, né? Como se fosse uma inquisição verbal acontecendo o tempo inteiro em todo lugar. Cancelamento após cancelamento, até que uma hora vai chegar no cara que começou a cobra mordendo. Vamos ficar atento, porque se você não divulgar essas ideias, se você não entender em que pé que está isso, a gente não vai retomar mais os princípios mais básicos de civilidade. Daqui a pouco, né, as pessoas vão cometer crimes em nome da paz, em nome né, o cara que mais tem discurso de ódio, ele fica dizendo que o outro tem discurso de ódio. Tá até começando a ficar fácil de entender quem são os retardados mentais, assim, mas alguns perderam a capacidade o nível cultural está muito baixo. Eu recebi um vídeo que me parece que é daqueles caras que eu nem assisto, ficam confinados, que é uma bizarrice total, não sei como é que as pessoas perdem tempo com aquilo, em que a discussão era se Tijuca era bairro ou cidade lá no Rio, e se o Rio era um estado ou era uma cidade. Olha, um nível baixíssimo, as pessoas sequer sabem a diferença de quem é carioca, quem é fluminense. Quem nasce no estado do Rio é fluminense, e quem nasce na cidade do Rio é carioca, mas a grande maioria das pessoas não sequer sabe que existe a diferença, e que existe, não é igual, não é tão fácil quanto em São Paulo. Se você é nascido em São Paulo, você é paulistano. Se você considera o estado, você é paulista. E os caras estão num nível cultural tão baixo que eles nem sabem, né? A discussão era chegou um lá que falou se Niterói era bairro ou cidade. Difícil, difícil. E esses são os caras que estão lá na televisão, influenciando pessoas, crianças assistindo muitas vezes, apesar de tudo, né? E 22 anos daquela porcaria, pelo amor de Deus. O nível cultural realmente chegamos ao fundo do poço. Eu não consigo, se bem que eu ia dizer que não consigo imaginar que piore, mas na música cada tempo mais foi piorando, né? Então o cara sempre dá um jeito de... Eu flagrei uma vez uma discussão entre dois músicos se dava para fazer uma música com um acorde só. Um queria fazer com 2 acordes, o outro dizia que dava para fazer com 1 acorde. Ridículo. Isso não é o tipo de discussão da qual um músico jamais nem deveria se permitir. Começo de semana esquisito aí, né? Agora tudo é racismo, tudo é transfobia, tudo é... Então, hétero xingando hétero, homofóbico xingando homofóbico, homossexual xingando homossexual, transexual xingando transexual. Meu Deus do céu, um abraço. Insanidade total. Boa semana para você. Se gostou do vídeo, curta, clique no sininho para receber todas as notificações. Divulgue para os seus amigos, parentes. Se inscreva, divulga aí nos seus canais de contato. Vamos debater temas importantes. Se não gostou, mande a sua mensagem. Se gostou, mande também. Qualquer coisa a gente vai comentando e vai se falando aí no canal. Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo.